Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Lucas 4, versículo 1. Lucas 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Grande Criador, o Senhor sempre provê um meio para o seu povo em todas as épocas, na aflição, na dor, na angústia, na tristeza. O Senhor sempre, no momento da batalha, o Senhor proveu para Israel um profeta, uma coluna de fogo. Senhor, isto é maravilhoso, ver que o Senhor também tem provido para nós, neste tempo final, a mensagem profética, a revelação que por 2 milênios ninguém sabia nada deste Apocalipse, desta revelação, mas o Senhor deu graça ao seu povo do entardecer para esta hora que vivemos, para tomarmos conhecimento destas coisas. Obrigado, Senhor. Dá-nos graça mais um pouco nesta reunião, que cada um de nós possamos ser alimentados com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Chamados para o deserto. Muitas vezes a pessoa não vai para frente, muitos obreiros e pregadores mesmo não vai para frente, porque enquanto ouve uma mensagem, eles ouvem pensando, se fosse eu, faria melhor. Me veio isso aí há pouco, então eu tenho que citar isto para vocês. Porque isto é um grande defeito que a pessoa tem. Se fosse eu, faria melhor. E tem uns que se gaba de tanta coisa, e se fosse eu, esta alimentação estaria melhor. Na verdade, a gente tem comido cada alimentação que dá vontade de pensar assim mesmo. Se fosse eu, esse peixe sairia mais bem frito, né? Se fosse eu, ele seria mais assado. Se fosse eu, esse arroz sairia melhor. Então tem muita coisa que esse eu atrapalha. A gente tem que deixar para o ministério daquele dia resolver
O povo não foi bem no tempo do irmão Brana porque eles pensaram isso. Se fosse Pierre Green, tinha uma coisa melhor. Se fosse Liveio, também a pregação seria diferente. Mas por certo, nem revelada seria. Eles tinham muito disso. E eles acabaram expressando isso depois que o irmão Brana morreu. Eles acabaram expressando que eles tinham coisa melhor do que o irmão Brana. E tinham homens como Ernie Baxter, que queria que o irmão Brana orasse pelos enfermos e deixasse o ensinamento por conta dele. Dá até vergonha. Por isso não é bom ser americano, só é bom ser Brana. Mas eu vou te falar, tem certo tipo de americano que dá vergonha. E eles deixam isso estampado na internet como se eles fossem alguma coisa. Já partiram, muitos já partiram. Mas se fosse com eles, sairia diferente. Por isso que Deus nunca usou eles para revelar. Você diz, mas eles pregam, fazem um grande trabalho. Os denominacionais também fazem. Você não tem que falar contra quem faz bons trabalhos na denominação. Eles fazem trabalhos que nós não fazemos. É o lado deles. Eles foram chamados para aquilo. Uns foram chamados para levantar oferta, e não tem jeito. Ninguém ganha deles. Ninguém ganha. O outro é chamado só para campanha de cura e você não ganha dele. Ele jejua, ele ora e a cura sai. A coisa acontece. E não é o diabo, é Deus. Mas ele não sabe o nome do Pai. Está tão cru na revelação. Ele não sabe que Deus mandou um profeta. E nem aceitaria, e nem aceita hoje um profeta. Mas são pessoas que fazem um trabalho. Se não tivesse estes fazendo o trabalho, quem diria para o Senhor, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu preguei no seu nome. Quem iria ouvir, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Tem que ter as pessoas, tem que ter esse tipo de gente que faz o trabalho e que depois no final eles recebem o julgamento. O céu de muitos, que como diz o hino, que o céu é aqui, né? Em parte é, por causa da revelação, da forma que você vive, mas o céu para muitos é só aqui mesmo. Eles não passam disso. A hora que sair daqui vão para o inferno. Então o céu, lugar de delícia, lugar de prazer, lugar de ter tudo, de ter até saúde, de ter dinheiro. Mas quando termina o trabalho aqui, vão para o inferno. Estão perdidos. Para eles o céu é aqui. E vai continuar assim. E para quem tem a revelação também, estar vivendo aqui com a revelação não é viver no céu. Você vive feliz. O céu é lugar de paz. Se você não tem paz, você não sabe nem o que é céu. Se você não é feliz, não sabe o que é céu. Então você tem que primeiro viver essas coisas aqui na terra. Ser feliz, ter paz. Paz com todo mundo. Se for possível, tende paz com todos. A Bíblia ensina isso. Não é paz só com gente boa, não. Paz com gente boa é fácil. Você tem que ter paz com gente ruim. Paz com amigo é fácil. No seu coração você tem que ter paz com o inimigo. Jesus era assim. Por isso ele disse, bater de um lado, vira o outro. Com o nervo que o povo vive na flor da pele, eles fazem desse jeito também. Bate de um lado e já vira o outro.
já vira a cara do outro lado. Não vão receber o mandamento como é. Diz, não, eu fiz, eu cumpri. Então, seria bom a cada momento nós pensarmos que tem alguém melhor que nós. É bom você pensar assim. Não é bom você autocondenar, eu sou um miserável, não vale nada. Talvez é mesmo. Talvez não vale nada. Nem vindo da igreja. Tem hora que a pessoa é assim, fala, nem vindo da igreja. Pois não faz nada com honestidade, nada com sinceridade, nada por fé. Então, eu sou infeliz, vai que é mesmo. Mas se você faz com dedicação, mesmo que nesta terra, nesta vida, você não recebe tudo que você quer, que você gosta, mas você sabe que na outra vida ela será completa. Essa daqui a gente sofre algumas necessidades. É bom, Paulo diz que ele aprendeu a viver em todas e quaisquer circunstâncias. E Paulo aprendeu mesmo. E ele foi abençoado por isso. Então eu acharia bom que cada pessoa, ao ouvir a palavra, seja agradecida a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que eu ouvi. Onde eu ouviria? Não, Senhor, se fosse eu teria pregado muito melhor. Isso é um demônio. Se fosse eu teria revelado muito melhor que irmão Brana. É o que muitos não andaram com o irmão Brana, porque eles esperaram a revelação vir para eles e nunca veio. E tem muitos hoje esperando a revelação, o livrinho ir para eles e nunca vai, que o livrinho nem existe mais. Você já comeu ele? Depois que você come o livrinho, ele desaparece. O livrinho já foi comido. Eles ficam atrás do livrinho, você não vai achar mais. Você vai atrás de 7 anjos, você não acha mais, ele não vai vir mais aqui. Você nem vai encontrar com ele, nessa incredulidade que você está. Nem vai vê-lo. E o livrinho também. Bem, então eu pensei em falar um pouquinho do deserto. É uma sequência da mensagem de ontem. Parece que é tão diferente, né? Mas é o que eu ia pregar ontem. Vou prosseguir nos parágrafos da mensagem à era de Pérgamo, chamados para o deserto. Chamados para viver solitário. Esse é o deserto, solidão, ermo, lugar pouco frequentado, despovoado. Então, o crente, ele não é chamado para viver no meio de muita gente. Os profetas, eles foram chamados para o deserto. Vocês viram Jesus aqui? E aqui em São Marcos ainda fala mais claro, 1:12 de São Marcos. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Para quê? Para fazer aquilo que a gente não gosta. Para ser tentado por Satanás. O Espírito vai impelir, levar, empurrar um crente para o deserto, para ele ser tentado por Satanás. Então, tem coisa que a gente não quer, mas é levado. Então, que você tem que estar sozinho. Você não decide, e como se Deus tivesse que decidir por você. Não, você tem que decidir. Você aprende com Ruth. Ruth ouviu, ela creu, ela decidiu. E com isto ela foi recompensada. A gente tem que decidir. Não é Deus que decide por nós.
É nós que temos que decidir por Deus. Agora, se algo dentro de você clama por Ele, você decide por Ele. Você vive por Ele. Amém? Então, deixa eu ler alguma coisa aqui para vocês. Irmão Brana diz: tome o exemplo que vemos em Moisés, Pérgamo 59. Esse grande profeta de Deus teve um nascimento peculiar, nasceu no tempo certo, ou no tempo certo para a libertação da semente de Abraão da terra do Egito. Ele não ficou no Egito para discutir as escrituras com ele, nem inquietar os sacerdotes. Uma coisa que a gente aprende é: você ouviu a mensagem, foi chamado, você não tem que ficar na denominação aí lutando contra o pastor, contra os membros, né? Você tem que sair logo, rapaz. Sai para o deserto. Ah, eu quero levar mais. Não, é sozinho. Então é que diz assim: eu quero sair e levar muitos irmãos comigo. Não faça isso não. Sai sozinho. O outro que tiver revelação deve sair sozinho também. Não fica querendo envenenar a igreja dos outros. Uma hora quer envenenar, outra hora eles não têm coragem de decisão. Isso é o pior que faz. Então, por favor, aprenda. Moisés não ficou lá no Egito para discutir terceira etapa, revelação dos selos, novo nome. Ele falou: pastor, mas lá não tinha isso não. Mas você está entendendo, né? Você tem que saber disso. Não tem que ficar no Egito, tem que sair logo. Ele foi para o deserto até que o povo estivesse pronto para recebê-lo. Isso sempre é um profeta que faz. Você vai ver irmão Brana ia para o deserto. Ele precisava daquela vida a sós com Deus. Ele dizia que recebia a presença de Deus lá, andando assim, dizendo: 2 mais 2 é 4. A gente nem entende. Ele dizia: a presença de Deus ia chegando. 2 mais 2 é 4. Ele ia recebendo a presença de Deus lá no mato, sozinho, ao ponto de sentir a presença de Deus que tirava o chapéu e olhar: Ele está aqui em algum lugar. É demais, né? Ele tirava o chapéu: Ele está aqui em algum lugar. Ele sentia a presença de Deus. Agora a pessoa ouve a mensagem 50 anos e não sabe que Deus está ali. Não sabe que Deus está naquela mensagem. Que Deus veio para te despertar naquela mensagem. A oportunidade que nós temos de vida, essa é uma oportunidade tremenda, de ir só melhorando. Sempre melhorando. Deus chamou Moisés para o deserto. Agora, a espera não foi por causa de Moisés. Moisés estava pronto, mas o povo que não estava pronto para recebê-lo. Por isso a terceira etapa custou com o irmão Brana. O irmão Brana estava pronto, mas o povo não estava. Se estivesse o irmão Brana pregando os selos, não ia dizer que eles não estavam prontos. Vocês não estão entendendo. Ele estava pronto, mas o povo não estava. Moisés estava pronto, mas o povo não estava. Aí foi Moisés para o deserto. Aí você vê Deus dando 40 anos. Moisés podia ter levantado, ao invés de ter matado aquele egípcio, já ter começado o trabalho. Não. Então você vai fazer um trabalho militar. Você está aí dentro. Você é um militar. Vem para cá. Vão ali para o deserto. Larga essa ideia de militar que você tem, de governo que você tem. Você está sentindo em libertar esse povo, mas tira essas coisas da cabeça que você tem aprendido com o faraó. Vai
para o deserto. Aí Deus permitiu que ele matasse um egípcio, enterrasse na areia, fosse descoberto e teve que ir embora, senão ele era morto. 40 anos. O povo não estava preparado para recebê-lo. 40 anos mais tarde, o povo ainda não estava preparado. Vem Moisés com os sinais, sai do deserto e entra no Egito com os sinais. E chega lá, você pensa bem, 40 anos, talvez ele nunca, naqueles primeiros 40 anos que ele esteve no Egito, pode que ele nunca viu o Janes e o Jambres fazer tanto malabarismo como ele viu o dia que ele chegou. Porque o dia que ele chegou, que ele sabia, esta vara vai virar serpente. Ela vai converter em vara outra vez. Em outras palavras, aqui no Egito não tem acontecido essas coisas. Mas ele enganou. A hora que ele fez o sinal, aí o faraó chamou o Janes e o Jambres. Vem cá, meus sábios. Olha o que Moisés está fazendo. Isso daí a gente faz aqui também. Jogaram as varas deles e viraram serpentes também. Mas uma coisa, eles ficaram surpresos, de que a vara de Moisés comeu o encanto da vara deles. A vara de Moisés, que era serpente, comeu. Foi nisto que Moisés sobressaiu. Mas assim mesmo, o povo não podia sair, porque precisava fazer mais sinais para que o nome do Senhor fosse glorificado no Egito. Aí Deus endurecia o coração de Faraó. Deus é Deus, você tem que crer nele do jeito que ele é. Eu vejo o irmão Branco falando, você tem que crer nele como ele é. Que jeito que ele é? Ele vem aqui e fala, Moisés, diga a Jarã. Ele vai deixar o povo sair. Ele ia lá e Faraó dizia, Faraó, não deixe ele sair. Endurecia. A Bíblia diz Deus, não Satanás. Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Era Deus. E você vai ficar trabalhando com Deus dessa forma, você vai especular. Senhor está do meu lado ou do lado do Egito? Porque para mim o Senhor fala para mim fazer isso. Eu chego lá, o homem está quase, e o Senhor endurece o coração dele e não deixa ele soltar esse povo. E que lado? Você pensou bem, se Moisés fosse um leviano, ele faria especulação, perguntas a Deus. Que lado que o Senhor está? Não, ele sabia, Deus vai fazer mais. Então haja mosquito, haja rãs, e foi, haja, e chove fogo, pedras de fogo, e nem assim o coração de Faraó emulecia. Até que chegou na praga final, a morte dos primogênitos. Agora ele vai ter que deixar. Foi aí que Moisés saiu com o povo de Deus. Mas eles estão pensando em deserto. Para ele fazer aquilo ali, ele teve que aprender no deserto. Você só vai aprender essa mensagem no deserto, sozinho, você e Deus, lendo as mensagens, lendo a Bíblia, pegando os CDs de hoje, comparando com a mensagem, comparando com a Bíblia, ouvindo no deserto da sua casa,
que a hora que chega a gente, você desliga o rádio. Não tem uns desertos desses? Eu já passei por deserto desse jeito. Está chegando fulano. É como você está assistindo novela e o irmão está chegando. A gente estava ouvindo a mensagem, mas eles não podem saber. Está vendo? Desliga. É deserto, é você sozinho. Talvez o marido tenha que escutar a mensagem sozinho. Até aquilo dá sede na mulher. E ela pergunta, o que é que você fica tão perto desse rádio? Escutando tanto isso daí. É a hora que ela quer ouvir. Porque o homem sábio não põe alto para poder fazer um barulhão em casa, dar briga. Não, ele ouve no secreto. Aí, aqui dá vontade, aqui dá sede. Dá sede no marido incrédulo, na mulher incrédula. Dá sede na família incrédula. Porque você assiste quietinho, não atrapalha ninguém. Eles querem te atrapalhar com seus jogos, com as suas bebidas. Mas você não vai atrapalhar ninguém. Você vai ouvir a mensagem quietinho, porque você está no deserto. É você e Deus. Não tem que ter gente ao seu lado. Não tem que ninguém ajudar-me a fazer festa. É eu sozinho. É assim que Deus trabalha. No deserto é assim. E se você quer crer na mensagem de João, a gente sempre crê na mensagem de Brana. Agora esse povo mudou. Então você quer crer na mensagem de João? Escuta sozinho. Examina a mensagem, a Bíblia e os CDs. Examina. Para você ver no tempo do irmão Brana, examina a mensagem, a fita cassete e a Bíblia. Mas no tempo de João, você tem que examinar a Bíblia, os livros do irmão Brana e os DVDs, os CDs de João. Você tem que encontrar isso daí. Em algum lugar deve ter um João por aí. Você vai e encontra. E João também está no deserto. Não tem um monte de gente ao lado dele. Está sozinho. Todos que aceitam essa mensagem, todos os pastores que aceitam a mensagem, mesmo dizendo que é a terceira etapa, eles já querem um grupo de pastor ao lado deles para eles fazerem encontro pastoral. Isso é encontro de incrédulos. Eles têm que ficar sozinhos. Eles têm que ouvir a mensagem, examinar a mensagem e ficar sozinho. Não tem que fazer encontro com pastores. Cada pastor toma conta do seu povo. Cada pastor tem a revelação que Deus vai dar para ele. Se ele não tem, não vai adiantar. Eu não posso dar essa revelação para ele. Vocês têm gente que ficou no nosso meio mais de 20 anos, sentado aqui, glória a Deus, aleluia, não virou nada. Não entenderam a mensagem. Eles não entenderam Moisés. E Moisés no deserto. Era só Moisés. Quando ia para casa, falou, Senhor, não tive sucesso. Faraó tinha os sábios, os encantadores, que fez que nem eu também. Eu queria sobressair, falhei. Não, Moisés, o meu nome será engrandecido ali no Egito. Volta lá, faz mais um milagre. Faça mais alguma coisa. Milagre não converte ninguém, irmão. Chama as pulgas. Não converte ninguém, só dá coceira. Chama mosquito. Também não converte ninguém. Então traz rã para dentro de casa, traz sapo. Cria sapo, Moisés. Enche. A hora que eles puxavam a coberta, o sapo estava debaixo da coberta. É sapo debaixo da cama, sapo em cima da cama. É sapo em cima do faraó. Não convertia ninguém. Milagre.
Tanta coisa que Deus fez, mas a última praga foi morte. A última praga para os gentios também é morte. É morte espiritual. Lá foi morte física, mas é morte espiritual. Que a pessoa está morta e não sabe que morreu. Ela não percebe que ela morreu. Porque é uma morte espiritual. Ela não tem a palavra do dia. Sabe onde está a vida? Na mensagem do dia. Se você não tem a mensagem do dia, você não tem a vida. Se você não tem a vida, você tem a morte. E as pessoas continuam indo na igreja e fazendo festa, e pulando, e gritando, e dançando do Espírito, e mortos, e não sabem. Moisés pensava que o povo entenderia, mas não entendeu. Aí eu tenho que voltar para perguntas e respostas sobre os selos, outra vez, parágrafo 7, 9, 10. Foi a mesma coisa, é o que eu tinha marcado, que eu estou pregando e repetindo esses parágrafos esses dias. Irmão Brando diz, vocês não estão captando. É que a gente prega aqui também, e vocês estão captando? Vocês, irmão Brando está dizendo para vocês não estão captando. Estava ouvindo o irmão Brana. Irmão Brando dizendo, vocês não estão captando. Quer dizer, daí não segura. Você ouve, entra e sai. Vocês não estão captando, guardando aquilo. Escuta a mensagem, mas não muda. Sabe que tem que fazer uma decisão, mas não faz. Acha que pode fazer algo melhor que os outros. Irmão, qualquer igreja canta melhor que a nossa. Você já notou? Qualquer igreja. Dirigente cântico, quase canta sozinho, coitado. Dá dó dele. Você escuta a voz do povo? Nem eu que estou no quartinho não escuto. Você acha que entra na gravação? Mas não entra, o microfone está na boca do dirigente cântico. Só ele. Qualquer igreja canta melhor que nós. Agora, crendo que nós cremos, não é qualquer igreja. Tem uma mudança nisso. Mas poderíamos melhorar. Poderíamos cantar, ajudar o dirigente cântico. Poderíamos. Sabe o que é? Ou são os seus problemas, ou algo segura a sua voz, ou você não dá conta mesmo de cantar, ou o dirigente cântico está tirando muito alto, ou muito baixo, e você não consegue acompanhá-lo, e a coisa está feia. E você só vê, o dirigente vai para frente. Se ele não soubesse cantar, coitado. Aí vai para frente. E o povo fica assim. E tem hora que canta o hino que não tem o hinário. Não tem cópia. Aí que voa direito. Não é fácil, não é fácil. Agora, na hora da mensagem, é que o irmão Brana diz para o povo da sua igreja: vocês não estão captando. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui esta semana. A semana da revelação. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Esta igreja, esse tabernáculo não sabe. Agora, o povo aí fora, eles estão esperando que nós tenhamos um movimento de cura, de bênção. Não, filho, isso aí é para vocês. Continue nesse movimento que vocês estão. O irmão Brana mostrou isso quando estava revelando a palavra nos selos. Ele disse: se mudar aqui, então nós teríamos que tomar outra unção, outra direção para a cura divina. Mas nós estamos aqui para ficar com a revelação da palavra. Agora, isso para nós é que é importante. Mas que cada crente, cada um de vocês, reconheça, tem que passar para o deserto, tem que andar no deserto, tem que andar sozinha, sozinho com Deus.
Tem hora que ninguém vai te auxiliar, ninguém vai estar ao seu lado. Vamos entrar aqui em Elias, 60 de Pérgamo. Então, eis Elias a quem veio a palavra de Deus. Se o homem tem a palavra de Deus, ele deve ter muita gente que estava sozinho. Foi para o deserto, dormiu debaixo de uma árvore de zimbro, que nem folha tem. Ele dormiu e o anjo despertou e deu pão para ele. Diz: olha, você agora caminha 40 dias e 40 noites com a força daquele maná, daquele pão que Deus deu, até ele chegar em Horebe, o lugar onde Deus estava, em Horebe. Não foi fácil para ele, mas sozinho. E depois ainda reclama, o próprio profeta reclama, quando Deus diz: que fazes aqui, Elias? Deus te manda para o lugar, depois ainda pergunta: já pensou? Te mandou para lá, o que faz aqui, Elias? Ah, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e somente eu fiquei, e a Jezabel procura tirar a minha vida. Não, Elias, pode animar, tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante do Baal da Jezabel. Tem 7.000. Você não está sozinho, sozinho você está aí no deserto. Isso é uma preparação. O crente precisa estar preparado sozinho. Crente que só fica quente no meio dos outros, não adianta nada. Você tem que ser quente, sozinho. Você tem que sentir a caloria da palavra sozinho. Você tem que sentir a alegria da revelação, dos selos, dos trovões, do Cordeiro, até ter saído do trono. Que ele não pode interceder por mim, porque já fez. E você alegre, satisfeito, porque o Cordeiro saiu do trono. Porque Deus tem novo nome. Sozinha, sozinho. Você que está me ouvindo aí fora, você que me ouve pela internet, aprenda isso. A palavra veio a Elias, a palavra veio ao profeta, a palavra veio a Brana, a palavra veio a João. Isso é a Bíblia. Deus o chamou para o campo e lançou uma praga sobre aquela geração por rejeitar o profeta e a mensagem que tinha dado. Deus o chamou para o deserto e ele não apareceu nem mesmo para o rei. E tinha gente que queria fazer ele aparecer para o rei. E ele não podia aparecer nem para o rei. Escuta aqui, e aqueles que tentaram persuadi-lo e dizer: homem de Deus, ele dizia assim: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e destrua vocês. Talvez, homem de Deus, oh aleluia, muito obrigado. Muito obrigado, você disse que eu sou Brana, você disse que eu sou João, aleluia. Ele diz: homem de Deus, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma vocês. Era um com mais 50. Era um representante de 50 homens. Morria todo mundo. Mas não falou que era homem de Deus? Sim, mas ele está no deserto, não tem que aparecer nem para o rei. É no deserto. Você tem que viver essa mensagem assim. É sozinha, sozinho. Fica à procura de muita gente, cheio de ladainha. Os dias que esta igreja, os dias que nós temos encontro, são os dias mais difíceis que tem. Tem espírito de todo jeito no nosso meio, que não presta atenção, que vem porque é final de ano, é tempo de férias, é o pastor da comida grátis, vamos para lá. Mas não é assim não.
A gente tem que vir com desejo das coisas de Deus, da palavra. Você tem que vir com interesse, não de dar, mas de receber. Tem hora que a pessoa, eu vou dar, eu vou fazer. Não, você vem para receber. O que você tem que dar é o louvor, que é um novo cântico hoje. Que é difícil você encontrar as pessoas que sabem cantar um novo cântico. E sabe cantar o cântico presbiteriano, o cântico batista, o cântico adventista, o cântico pentecostal. Você precisa saber cantar o cântico de Brana, o cântico de João, o cântico da noiva. Tem que aprender isso. Amém. Ei, glória, hein? Deus te chama para o deserto. Quando você recebe essa mensagem, você tem que aprender. Você vai chegar em casa, sua mulher pode não achar bom, seu marido pode não achar bom, mas seja um bom marido, uma boa mulher em casa. Seja bom. Mostre que vocês estão num deserto, nessa vida, aprendendo com Deus, em sofrimento, lugar difícil, árido. Oh, que momento que a gente vive solitário. É um momento solitário. Não tem um monte de gente, não. Quando tem um monte de gente, é um monte de espírito. Tem um que bate no seu ombro porque tem sinceridade, o outro bate no seu ombro porque quer que você o posicione em alguma coisa. É Elias sozinho no deserto. Deus o chamou para o deserto e ele não apareceu nem mesmo para o rei. E aqueles que tentaram persuadi-lo, fazê-lo, morreram. Mas Deus falou com o fiel servo através de visão. Saindo do esconderijo, ele foi e entregou de novo a palavra a Israel. 61. Agora, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, naqueles dias, a palavra de Deus veio a João Batista no deserto. E Jesus, estando prontinho, preparadinho, o Espírito o impeliu para o deserto, para ser tentado por Satanás. E o diabo já tinha tentado muitos e muitos tinham caído. Ele tentou Sansão, ele caiu pela mulher. Ele tentou Saul, ele caiu pela popularidade. É assim. Ele tentou Balaão, ele caiu pelo dinheiro. Agora ele pega e vem tentar Jesus. Saiu tentado. Ele tentou Jesus. Tem gente que faz coisa errada. Sabe o que Jesus diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem coisa que você vai fazer, que você vai tentar a Deus. Só porque está escrito, em meu nome pegarão em serpente. Aí você vai ali e pega numa cobra. Isso é tentar o Senhor teu Deus. Jesus estava dando uma pregação para uma aplicação. Ele não está interessado que ninguém seja, nenhum dos seus filhos sejam domadores de serpente. Mas quando ele falava em serpente, ele estava falando em Satanás. Pegaram em serpente. E não lhe fará mal algum. Como não fez mal para ele? Ele foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, a serpente, mas não fez mal para ele, que não podia vencê-lo. Eu, você, nós temos que estar de uma tal forma capacitado por Deus de enfrentarmos as tentações do mundo presente e não cairmos. Que vantagem tem? Ele me tentou cair, ela me tentou, eu caí. Que vantagem tem?
Dalila também tentou Sansão, ele caiu. O dinheiro tentou Balaão, ele caiu. A popularidade tentou Saul, ele caiu. Que vantagem tem? 61, Pérgamo. Então veio João Batista, o fiel precursor de Cristo, o poderoso profeta para o seu dia. Ele não foi à escola de seu pai, nem à escola dos fariseus. Ele não foi a nenhuma denominação, mas foi para o deserto chamado por Deus. Vai para o deserto, é o lugar de formar os crentes. Deserto. É um hino aí que o João e o Flávio cantavam, né? Deserto. Aí. Ali ele ficou até que o Senhor o enviou com a mensagem, clamando: o Messias está à mão. 62. Agora tomemos aqui uma advertência escriturística, para nós encerrarmos. Uma advertência escriturística. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou Coré e resistiu àquele poderoso profeta? Não foi nos dias de Jesus, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude? E que tinha aqueles que lutaram contra ele e levou ao Calvário, à matança? Assim você vai encontrar aqueles nos dias de Brana, um homem vindicado que revelou a palavra. Eles nunca souberam nada dos selos. Foi revelado lá na terra deles, na casa deles. Mas eles não souberam nada disso. Aquilo estava escondido aos olhos dos americanos e os olhos do profeta, vendo aquelas coisas, aquela revelação. E quem é que resistiu o profeta? Quem é que vem com uma mensagem dualista, pregando uma coisa que Brana não pregou? Que o pai é um e o filho era outro. Quem é que vem com uma mensagem de que Brana vai revelar selos, trovões, novo nome, quando ele ressuscitar? Onde está escrito isso? O homem já veio, já pregou, já foi embora. Ninguém vai vir de lá para pregar aqui mais não. Você tem que ouvir a mensagem aqui no dia que você vive. E agora não é mais nos dias de Brana, é nos dias da noiva, é nos dias de João. Você tem que parar e ouvir. O que aconteceu com Coré, Datã e Abirão, diz o profeta? Ele disputou com Moisés, reclamou que tinha tanto de Deus para guiar o povo. E que os outros participavam da revelação divina como Moisés. Ele queria comparar com Moisés. Coré é uma serpente daquela. Querer comparar-se com Moisés. Datã, comparar-se com Moisés. Deus os destruiu logo. Você vê eles no ministério de Moisés, mas você não os vê no ministério de Josué. Deus os destruiu. Mas não faltou um Acã para vir na terceira puxada de Josué. Não faltou um Acã. Tinha que ter um Acã que ainda era amante da Babilônia, amante da cunha de ouro, da capa babilônica, e que estava na terceira puxada de Josué. Não faltou para ser morto com toda a sua casa, toda a sua congregação. Ele disputou com Moisés. Nós também temos a divina revelação. Ele negou a autoridade de Moisés. É o que eu tinha para a mensagem de ontem, né? Negando a autoridade profética. Ele negou a autoridade de Moisés. Pois bem, o povo naqueles dias, quando ouviu a verdadeira palavra e ficou bem familiarizado, Deus, aquele povo,
Com o fato de que um verdadeiro profeta era vindicado por Deus, aquele povo foi conquistado por Coré e sua contradição. O irmão Branda diz que Coré não era um profeta escriturístico, mas o povo em grande número, com seus líderes, seguiam-no. Ele não era escriturístico. Brana era escriturístico, que era o 7º anjo. João é escriturístico. Mas quando você vê os demais que aparecem, não são escriturísticos. E eles querem ter direito na propriedade de Deus, no povo de Deus, no povo eleito, como dizer, Deus também me revelou isso, Deus também me deu isso. Eu faço igual a Moisés, eu faço igual a Josué. Não, Deus só tinha dado para Moisés. E quando Moisés morreu, Deus transferiu aquilo para Josué. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Isto é o que Deus tem feito até aqui. O irmão Brana é triste, mas o irmão Brana no tempo dele, depois de revelar selos, trovões, novo nome, em 1965, a união invisível da noiva, 281, ele diz assim, um destes dias Deus me tirará do deserto. Ele estava sentindo um deserto, sozinho, depois da revelação dos selos. Quando você recebe a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, não espere ter muita gente ao seu lado. Você vai ficar como Brana. Deus me tirará desse deserto um destes dias. E quando Deus te tirar do deserto, Ele te leva para o céu. Foi o que Deus fez com o irmão Brana. Tirou ele do deserto. Depois de revelar tudo, e ele sentindo no deserto, sentindo sozinho, solitário. Cadê milhares de pastores ao seu lado? Cadê o povão? O profeta sentindo solitário. E aqui lendo um pouquinho antes, você vai ver, ele dizia assim, ó, eu estive ali por 3 anos, que era em Arizona, em Tucson, Arizona. Eu estive ali por 3 anos, disse a vocês que não começaria uma igreja. Não fiz. O irmão Pierre Green começou. Ali estive 3 anos e nenhuma vez vocês me convidaram a seu púlpito. Eu estive em Tucson quase 3 anos. Para vocês que estudam mais mensagem, para vocês que entendem mais da mensagem, eu só queria saber quantas vezes William Brana pregou. Vamos procurar nas mensagens quantas vezes o irmão Brana pregou na igreja de Pierre Green, em Tucson. Quantas vezes ele pregou em 3 anos que ele esteve lá? Vamos procurar. Quantas vezes? Está tudo gravado. Me ajude. Você é estudioso? Procure quantas vezes, vamos ver quantas vezes Pierre Green ficou de lado, escutando Brana pregar, o profeta de Deus. Vamos ver quantas vezes um homem que defendeu a mensagem aqui no Brasil, apareceu como um apóstolo para alguns no Brasil, foi muito bom. Mas vamos ver quantas vezes, 3 anos, irmão Brana, morando em Tucson, Arizona, e ele disse que o povo, vamos dizer as denominações, não chamaram ele nenhuma vez para pregar. Será que o irmão Brana está preocupado com as assembleias? Não, ele já sabia que ninguém chamava ele mais para pregar. Depois que ele pregou sobre as eras da igreja e mostrou a condição da igreja, ele sabia que as denominações não iam chamar ele para pregar. Tem mensagem dele pregando na Assembleia de Deus. Mas eu queria ver lá em Tucson, de 63 a 65, quantas vezes Brana pregou naquele púlpito que ele ficou ali 3 anos. Quantas vezes? Se William Brana morasse aqui em Franca e viesse aqui na minha igreja, ia me dar um descanso. Todas as vezes, vai mais, o senhor vai mais lá na minha igreja. O senhor vai pregar lá domingo?
Tem o que fazer, vai caçar. Se não for, vai lá na igreja, vai lá pregar para mim. Esse povo acha que eles tinham coisas mais do que irmão Brana. Esses pregadores sempre pensaram. Por isso, quando irmão Brana morreu, foi um choque para eles. Foi um choque, porque eles esperavam que o irmão Brana revelasse claro os 7 trovões, 7º selo, e não revelou, e visão da tenda, e eles estavam esperando, isso não acontecia, e aí estava o irmão Pierre Green esperando que o irmão Brana ressuscitasse para poder fazer aquilo também, lá no princípio, e não aconteceu. É a mensagem que tinha que ressuscitar. Vocês creram na mensagem, mas vocês enterraram a mensagem. É isso que aconteceu na América do Norte. A mensagem é a semente, eles enterraram a semente, mas ela nasceu no Brasil. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor. Nós cremos que cada um de nós, eu estou acostumado, Senhor, viver no deserto, sozinho. Não tenho que lamentar, estou sozinho, é tão ruim, não, é sozinho, é eu e Deus. Cadê os pregadores perto de mim? É eu e Deus, todos estão longe, cada um está vivendo no deserto do sul, deserto do norte e deserto do centro-oeste, deserto de qualquer lugar aí do Brasil. Eles estão vivendo no deserto e até fora do Brasil, estão vivendo no deserto sozinho, mas agradecido com uma mensagem que eles podem mostrar que Deus está com eles, que a palavra está com eles. Elias estava no deserto, até o ponto que o Senhor disse para ele: agora, Elias, sai daí. Secou o riacho, o Senhor mandou ele sair. Uma viúva vai te sustentar. Te damos graças, Senhor, porque é um povo que não tem marido, que não tem compromisso. Aquela era viúva, não tinha um cabeça denominacional, que o irmão Brana teve aquele sonho, que aquele cabeça denominacional tinha um porrete de 3 esquinas. Cada vez que a igreja levantava, ele descia o porrete na igreja e ela amuava. Mas, Senhor, te damos graças que nesse tempo não tem nenhum porrete de 3 esquinas. Aqui tem uma viúva que tem recebido a palavra, vivendo solitária, sozinha, com um filho, mas dando de comer a um profeta. Faz para mim primeiro. Então nós demos esta alimentação profética, aí depois o povo é alimentado e Deus está nos abençoando. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dai força a minha irmã, a meu irmão, a enfrentar o deserto que ele está vivendo hoje e ser agradecido por esta revelação. Onde eles estiverem, sozinho, viva aí sozinho, crendo nesta palavra. Tenha um pastor que você crê. Alguém deve ser seu pastor dentro dessa terceira puxada. Convida ele para ser seu pastor. Ele pode não ir nem te visitar, mas ele é seu pastor. Ele prega para você, ele te instrui, ele te ensina. E você é agradecido a Deus por ter um pregador, um pastor no qual você crê. Aleluia. Deus eterno, abençoe este povo para a honra e glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Assim passou Jesus, nosso Senhor, exemplo para mim e para você, que vive aqui nesse mundo de horror, olhando para os homens do passado, que no deserto tentado também foram por amor. Todo meio de valor.